Bom, neste vídeo vamos falar sobre um pouco de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Quais as funções do PCP? Planejamento e Controle da Produção, ou apenas PCP, é um sistema de gestão empresarial voltado para todos os processos produtivos do negócio. O PCP permite planejar quando, onde e em que ordem produzir, além de garantir a verificação contínua do funcionamento, para que tudo aconteça conforme previsto. Assim, a fábrica vai produzir melhor e em todo o seu potencial. Gestores que usam o método de planejamento e controle de produção otimizam a produção da indústria e conquistam mais vantagem competitiva. E é sobre isso que vamos falar nesse artigo. Entre as várias funções do PCP estão a organização geral da planta industrial, com otimização das etapas de produção e melhoria dos produtos que chegam ao consumidor. Na ponta da cadeia produtiva, o sistema PCP ainda garante benefícios como fluxo inteligente de matérias-primas e outros materiais na linha de produção, redução de custo com mais racionalidade, mais integração entre as diferentes áreas do negócio, tomada de decisão com base em dados, incremento de resultados, redução de perdas e danos na produção, gestão de estoque mais assertiva. Pilares do PCP: planejamento e controle da produção se baseia em três importantes pilares, como o próprio nome já diz, que são os objetivos principais desse sistema de gestão. Planejamento: são definidos quando e quais produtos devem ser produzidos. Todas as demandas devem ser colocadas no papel, após a análise completa de processos do negócio. Ao entender os gargalos e possibilidades, as lideranças podem definir os objetivos e planejar ações. Programação: aqui serão identificados os recursos necessários para realizar cada fase da operação. Isso inclui máquinas, matérias-primas, pessoas e até tecnologias. Controle: o objetivo é controlar se o planejamento e a programação foram realizados com base nos parâmetros definidos e se há apontamentos na produção. Com base nesses pilares, o PCP consegue direcionar sobre a quantidade de produtos que faz sentido para o negócio. Qual o melhor desenho da planta industrial? De forma a aumentar a produtividade e otimizar a utilização de recursos e revisar constantemente o processo. Principais objetivos: os pilares do planejamento de produção vão se desdobrar em quatro principais objetivos do PCP, que devem responder às seguintes perguntas: quando produzir, onde e quanto, qual a ordem a ser seguida, a produção foi executada de acordo com o planejamento. Objetivo 1. O primeiro objetivo é responder quando produzir. A empresa pode fazer isso de duas formas. Primeiro, a programação empurrada. Neste caso, há uma previsão de demanda e a programação começa assim que os recursos estão disponíveis. Segundo, a produção puxada. Neste modelo, praticamente não há estoque e a empresa trabalha sob demanda, programando as tarefas e a utilização de recursos de acordo com a data de entrega. Objetivo 2. No objetivo de carregamento, deve ser respondido o quanto produzir e onde isso será feito. Para isso, são definidos postos de trabalho e máquinas necessárias. O carregamento pode ser feito de duas maneiras: infinito. As tarefas são alocadas sem levar em consideração a capacidade do posto de trabalho, sendo mais uma visão de grosso modo. 2. Finito. As capacidades são medidas e levadas em consideração para uma programação mais precisa. Objetivo 3. No terceiro objetivo, é realizado o sequenciamento da produção,
para definir a ordem de execução. FIFO, First In, First Out. O primeiro que entra e o primeiro a sair. LIFO, Last In, First Out. O último a entrar e o primeiro a sair. Objetivo 4. Por fim, há o objetivo de controlar a produção, que pode ser empurrada, ou seja, um posto de trabalho passa o produto para a etapa seguinte, imediatamente. Após o termo da tarefa, ou outro posto faz a solicitação, garantindo que o fluxo seja realizado de forma controlada. Etapas do PCP: previsão de demanda da produção, planejamento da capacidade produtiva, planejamento agregado da produção, plano mestre da produção, programação detalhada da produção, controle de produção. São as etapas do PCP. Por o controle da produção por PCP, segue 6 etapas essenciais. Primeira etapa: previsão de demanda da produção. Entender o mercado para prever o volume de vendas e, consequentemente, de demandas do produto. Assim, a empresa não corre o risco de ficar com itens encalhados ou não atender os pedidos dos consumidores. Segunda etapa: planejamento da capacidade produtiva. Na segunda etapa, é o momento de cruzar a capacidade que a empresa tem de produzir e o fluxo de demandas assim. Dá para entender se o escopo atual é suficiente para atender o mercado ou se é preciso aumentar a equipe ou adquirir novos recursos. Terceira etapa: planejamento agregado da produção. A PAP é uma das etapas estratégicas de produção que abrange, entre outros pontos, o volume de estoque relacionado com fornecedores e desenho logístico e devem ser revistos continuamente. Quarta etapa: plano mestre da produção. O PMP tem um foco em processos operacionais de curto prazo. Esse é um planejamento detalhado com uma visão ampla de cada período de produção. Quinta etapa: programação detalhada da produção. No PDP, a gestão do chão de fábrica começa de fato a ser colocada em prática. A gestão deve garantir padrões de produção, organizar estoque e definir sequência das atividades. Sexta etapa: controle de produção. Por fim, deve ser feito monitoramento da produção de forma a identificar gaps e promover uma gestão de melhoria contínua. Ferramentas de suporte. Para ter um plano de controle de produção e aplicar o sistema PCP na fábrica, é possível escolher entre algumas ferramentas de suporte. Kanban, sistema visual baseado em quadros, que possibilita enxergar o fluxo da produção de forma global por meio de 3 colunas: tarefas, a fazer, em andamento e concluídas. Six Sigma, conjunto de processos focados na eliminação de defeito. A ideia é reduzir o volume de variações com parametrização mais rigorosa de processos. Kaizen foca em um trabalho coletivo, com atenção no ambiente de trabalho e eliminação de resíduos. Gráfico de Gantt. Esse é um diagrama que ilustra as etapas de produção e como elas estão avançando em diferentes processos. Muito obrigado. Isso foi trabalho de PCP.